Olá, estamos aqui hoje para poder falar de um assunto de extrema importância para a nossa sociedade atual. Vamos falar sobre o comunismo, baseado no livro de Arnaldo Spindel. Neste livro, ele aborda as ideias de Karl Marx. E hoje nós vamos entrevistar dois fãs e estudantes da obra dele. Nosso querido amigo David Bueno, juntamente com nossa amiga Larissa Martins. Obrigado. E vamos lá, vamos fazer algumas perguntas para eles. Ele já está esclarecendo aquilo a qual a gente tem dúvida. David, qual seria o objetivo do autor ao escrever este livro? O autor ele tenta transcrever de forma mais clara e sucinta as ideias de Karl Marx sobre o comunismo e falando também um pouco sobre o capitalismo. E ele tenta também mostrar a diferença entre comunismo e socialismo, porque é um assunto muito falado hoje, comunismo e socialismo, mas pouco se sabe a diferença entre eles. Então é isso que ele busca explicar em seu livro. E qual seria o verdadeiro significado do comunismo? O comunismo, na ideia de Karl Marx, ele fala que é um último nível da sociedade em que não haveria mais classes sociais, também não, todos os humanos seriam iguais e também não existiria o Estado. E estamos aqui também com nossa amiga Fernanda, também jornalista, que estará fazendo algumas perguntas para os nossos estudantes. Larissa, qual seria a visão de Karl Marx em relação ao capitalismo? Bom, Karl Marx ele viu o capitalismo como um ciclo de vida de explorador e explorado, que um dia acabaria levando à morte o próprio sistema capitalista. Para descrever o modo de produção, Spindel usa alguns termos como mais-valia, capital fixa, capital variável e capital total. Você poderia explicar o que esses termos significam? Então, vamos usar o próprio exemplo do livro. Ele fala que um artesão, ele faz um sapato e ele tem um trabalho de fazer, costurar tudo para fazer certo. Só que naquela sociedade, qual ele fala, é uma sociedade que não existe a moeda, era tudo por escambo, que é o processo de troca. Então, continuando, ele fala que esse artesão não existia na época o que dissesse por quanto ele deveria trocar o sapato, se ele deveria trocar por uma camisa, dessas camisas, se ele quisesse trocar por camisas. Então, olhando para o trabalho gasto, materiais, essas coisas, seria olhado para formar o preço. Só que em uma sociedade capitalista, uma indústria que fabrica sapatos, se o dono da indústria cobrar o preço do material junto com o preço do trabalho, ele só vai ter o dinheiro para gastar com os materiais e para pagar os seus funcionários e não vai ter lucro nenhum. Então, a única alternativa que ele tem são duas opções que ele tem. Ou ele aumentar o preço do produto para ter um lucro, ou diminuir o salário e aumentar o tempo de produção dos seus empregados para produzir mais em pouco tempo, que seria mais ali esse lucro. Então, em relação ao capital fixo, seria o gasto que essa empresa teria para comprar as máquinas para adiantar o processo de produção dos seus empregados. E o capital variável seria o preço que pagaria os funcionários, o salário deles. A junção desses dois capitais formaria o capital total, que é o tanto que ele gasta tudo em máquinas e com seus empregados. O que viria a ser a ditadura do proletariado? Então, Marx ele fala que o proletariado ele não poderia esperar o fim do capitalismo. Sim, se reunir, fazer um partido para lutar contra a burguesia, para depois eles conquistar o Estado e implantar uma ditadura, que seria chamada ditadura do proletariado. Então, em seu livro, Larissa, Spindel fala da Internacional Comunista. Você poderia esclarecer o que realmente ele foi? A realização do socialismo como uma transição para a sociedade comunista. Sim, Larissa. E a Institucional Comunista obteve sucesso? Não, foi um grande fracasso por ter tido muitos erros, sendo que alguns deles permitiram até o crescimento do nazifascismo
Estamos compreendendo o que você quis dizer. Um desses foi as frequentes indecisões, insucessos da organização, do tipo de estrutura, coisa possibilitou. Por falta de organização, eles não tiveram um bom sucesso. Isso que você quer dizer. Foi totalmente desorganizado e por isso foi totalmente um desastre. Isso. Obrigada. E o Brasil, como se comportou diante disso, de tudo? O Brasil, neste momento, ele tinha ideias anarquistas. Mas, dado o momento em que o marxismo-leninismo ele obteve sucesso na Revolução Russa, eles perceberam que o anarquismo ele era incapaz, tanto teoricamente e organizacionalmente, porque ele tinha uma organização ruim, então eles abriram brecha para entrar a doutrina comunista, na forma concebida por Marx e Lenin. Então, o que levou ao aparecimento do partido PCB, que seria o Partido Comunista no Brasil. O que, apesar de muitas lutas para a sobrevivência, sua estrutura desapareceu por não conseguir resistir à violência ao ataque da ditadura na era Vargas. Então, mas, apesar disso, continua elementos comunistas atuando a nível local no Brasil. Esse foi uma pequena entrevista sobre comunismo de uma maneira simples e direta. E gostaria muito de agradecer aos nossos dois amigos David e Larissa. Muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui conosco e nós esperamos que vocês tenham gostado.